enquanto a gente, enquanto ainda não começamos oficialmente o nosso papo, a nossa super conversa aqui com o Miguel, quero relembrar vocês e falar para aquelas que ainda não estão sabendo da nossa super campanha referente ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. O clube resolveu, em alusão a essa data, para que mais mulheres tenham acesso a esse nosso mundo global em língua portuguesa, o clube está oferecendo aí um desconto de 30% na adesão de novas embaixadoras em qualquer um dos planos. E tem um outro detalhe que a gente estava conversando hoje. Se você é embaixadora, digamos, categoria cidade, e quer migrar para a categoria de embaixadora master, onde você tem muitos outros benefícios, você também pode aplicar esse desconto. Então, tiver qualquer dúvida, pode procurar a mim, pode procurar a Nathalie, alguma líder da região, a líder do México, do Porto, as demais líderes. Você pode procurar qualquer embaixadora que de repente você tem um pouco mais de afinidade e pode tirar as dúvidas, buscar saber como que faz. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só buscar a gente, tá ok? Então, algo bem legal do clube nesse mês especial. Então, é algo que tem uma data limitada, é só durante esse mês de maio. Então, vamos aproveitar, por favor. Não vamos usar o jeitinho brasileiro nesse caso, de deixar para a última hora. Não deixem para a última hora, por favor. Quem chega na última hora fica aquela loucura boa, mas, né, o tempo de resposta para as demandas acaba levando um pouco mais de tempo, aumenta um pouco mais. Então, estamos aqui para ajudar. E sem contar que quanto antes você migrar de categoria, ou então já indicar aí para suas amigas para fazerem adesão, mais benefícios você já tem de imediato. Muita coisa legal aí a gente tem de atividade acontecendo. Outra coisa importante também, né, nossa revista e o Clube In. Vou falar primeiro do Clube In, porque o Clube In é um dos critérios para estar na revista do clube. O Clube In, se você ainda não conhece bem, é uma página dinâmica, digamos assim, que nós temos no site do clube, onde você pode ali preencher o seu perfil para que outras embaixadoras e outras pessoas, até mesmo externas ao clube, conheçam o seu trabalho. Qual que é o benefício do Clube In? Ali no Clube In, você pode adicionar um vídeo de apresentação, um vídeo breve. É uma página que ela está indexada pelo Google. Então, é outro mecanismo para você ser encontrada através dos mecanismos de pesquisa. Você pode colocar ali todas as suas redes sociais, falar um pouco do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço. E é legal porque é uma ferramenta onde a gente foge um pouco dessa história de depositar todos os ovos numa única cesta. Porque, infelizmente, acontece de WhatsApp sair do ar, Facebook, Instagram, as redes sociais saem do ar. Então, o Clubinho é uma página onde você pode colocar seus contatos e a pessoa pode te ligar, enviar uma mensagem de texto, que são coisas que ainda existem. Não é só de WhatsApp que vivemos. Então, fica aí essa super sugestão de você criar o seu perfil no Clubinho, porque dessa forma é por lá também que a gente busca informações sobre as embaixadoras para convidá-las a participar da nossa próxima edição da revista. Então, já estamos aí nesse processo de olhar lá produtos e serviços, conhecer um pouco mais de vocês, porque somos uma rede grande já. Já estamos aí crescendo bastante e por lá é uma ótima maneira da gente conhecer e filtrar e também expandir para outros espaços, para outras pessoas o que fazemos, tá ok? Dúvidas, tiverem dúvidas sobre isso também, podem contatar a mim, Nathalie, porque temos um vídeo explicativo de como você preencher o seu clubinho, tá bem? Acho que esses são os recados, eu vou me calar, porque senão daqui a pouco o presidente vai me solicitar amorosamente que eu me cale. Cara, você é ótima. Olha, com essa introdução, não é? A gente não precisa de muita coisa, não. Obrigada, Vera. Muitas informações importantes, né? E essa coisa do Clube tudo que nós estamos fazendo no clube, inclusive da nossa escola de negócios, não é, querida Ana? Nós vamos valorizar muito.
o Clube. Escola de negócios, workshops, palestras, a revista. Então, para você escrever, para você ter direito a escrever seu artigo na revista, o critério é você estar no Clube, né? Mesmo até para divulgação nas redes sociais. Quanto mais você estiver no Clube, mais estará presente também nas redes. E a gente está forçando um pouquinho isso, que é uma coisa boa também para você. Nós estamos investindo muito no Clubinho. É como se fosse o nosso LinkedIn. Pronto, simples assim, né? Muito in aí, mas é simples assim. Ana Minuto, saudade de você, maravilhosa, mentora, fantástica. E aí, Gente, tudo obrigada bem? aí. Tudo ótimo. Geliane, minha eterna líder, não tem nem jeito, Gê. Você pode ir para onde você for, você será minha eterna líder paulista. Boa tarde, gente. Obrigada, Jade. Muito bom ver vocês aqui todas. A Carla, nossa assessora de imprensa, a Lúcia Stanisla, que está esperando o filho, mas mesmo assim está aqui lá na Geórgia, nos Estados Unidos, e que temos um projeto tão lindo, que depois vocês vão saber amanhã numa live, que em Dezibal, com o compromisso de treinar 1.000 mulheres de África lusófona e do Brasil em vulnerabilidade social. Já estamos assim, e convido todas vocês para se inteirar desse projeto. Sara Belo, a mulher que está cuidando mesmo de uma plataforma que vem aí com tudo, né, Sarinha? Uma nova plataforma aí do nosso clube, estamos mudando. A Gabi, líder do México, já soube da novidade, Gabi, eu já ri tanto da novidade tua. A Thaís Riz, do Canadá, Leilane também, Juliana, de Miami, que está fazendo aí um trabalho extraordinário, a Paulinha, que ainda continua no Brasil, a Amanda, de Brasília, Lili é nova? Lili, não é Oi, Lili, não tudo estou bem? Lírio, Desculpe, bem? sim, a Thaís que me convidou. Eu não Oh, sabia que tinha que colocar o local, eu sou de São Paulo. não, ótimo, seja muito bem-vinda, Muito Lilian. obrigada. É um prazer imenso, Lila. Olha aí, que bom, tudo bem? Lilian, que bom. A Mayra, nossa líder de SG, Adriana Mello. Gente, é muita gente boa aqui, viu? E, coroando tudo isso que nós estamos aqui para fazer, eu tenho uma alegria muito grande de receber hoje, em nossa reunião global, o Dr. Kramer, Miguel Kramer, que é um amigo muito querido e dos maiores mesmo assim, pelo menos para mim, então não venha dizer, não é bem isso, mas para mim é, então tá tudo bem. Um dos maiores referências entre internacionalização de empresas e que conhece como ninguém algo que é fundamental, né? Tanto aqui em Portugal, tem uma visão muito estratégica de por que internacionalizar para Portugal e do Brasil também. Então, querido Miguel Kramer, muito obrigado por aceitar estar conosco hoje nesse dia, nessa noite aqui já em Portugal. E vamos ter uma conversa que eu quero até fazer algo diferente como nós fazemos normalmente. Mesmo que ainda não seja o momento de fazer pergunta, vocês, por favor, se sintam à vontade para fazer, porque hoje a minha intenção é estabelecermos uma conversa. Eu e o Kramer estabelecemos assim porque pensamos que seja muito mais interessante que a gente já consiga estabelecer uma conversa mais objetiva para que consigamos tirar o maior número de dúvidas possíveis no tema da internacionalização. Então, eu, com muito gosto e muito prazer, dou bem-vindas ao nosso convidado de hoje, o Dr. Miguel Kramer. Eu é que agradeço, muito obrigado, é uma honra muito grande poder entrar no vosso universo, poder participar dessa reunião. Quando eu recebi o convite, eu pensei, bom, onde é que eu me vou meter? Mas convidado pela Rejar, disse, é coisa boa, com certeza, vou dar alma e coração, a tentar contribuir com o meu conhecimento, com aquilo que eu sei, e sempre no objetivo de tentar ser útil e ajudar qualquer assessoria que necessitem ou relativamente à internacionalização
porque é sempre uma opção muito séria, não é? Na vida das pessoas, na empresa das pessoas. Portanto, é muito importante que ela corra bem e que seja bem assessorada e para depois se poder consagrar ao sucesso e principalmente à longevidade, que seja que atinja o grau de maturidade necessário à relação comercial, não é? E Kramer, por que que você sempre fala que Portugal é, de fato, um excelente destino para começarmos a pensar em internacionalização com foco em Portugal, ou com foco na Europa? Na Europa. Bom, eu não vou pela questão cultural ou pela questão do idioma. Nós podemos comungar cultura e ter idioma semelhante e não ver oportunidade comercial ou não vemos qualquer utilidade comercial em determinado país, não é? Portanto, o que é essencial nós entendemos relativamente a Portugal? Ainda hoje tive uma conferência à tarde sobre isso, precisamente com uma pessoa que queria vir dos Estados Unidos para cá. Porquê Portugal e não outros países? Por um motivo simples. Primeiro, Portugal acaba por ser, na prática, vamos falar em conceitos muito práticos, tá? Na prática é o país que é menos burocratizado na constituição de uma estrutura social, se nós quisermos ter uma estrutura social em Portugal, uma sociedade, é o país em que é mais barato ter e constituir essa estrutura e é o país em que também é mais económico manter essa estrutura. Vamos ver. É interessante em termos económicos, os custos são interessantes custos para constituir a sociedade e também é interessante os custos que nós temos anualmente, por exemplo, para manter a sociedade. Há muitas estratégias comerciais que só querem ter a sociedade em Portugal. Podem operar ou podem não operar. Principalmente quando nós pretendemos ir para os outros mercados europeus, então a sociedade portuguesa acaba por ser um canal, não é? Um canal para onde eu vou fluir o negócio. No entanto, um dos aspectos fundamentais também é que Portugal, a nossa lei permite que uma sociedade seja constituída por capital estrangeiro, portanto, eu posso ter uma sociedade com capital detido 100% por capital brasileiro, por exemplo, e também permite que o estrangeiro faça parte dos órgãos sociais. Isso é extremamente importante, nós muitas vezes chamamos a isso o ovo Kinder, porque nós temos, realmente, há um investimento brasileiro completo e que está envolto numa casca jurídica que lhe confere a nacionalidade portuguesa, relativamente a essa personalidade jurídica, relativamente à sociedade. Tá? Então, a partir do momento em que estamos em Portugal como sociedade, nós somos europeus, existimos com essa sociedade sendo europeus. Então, se depois pretendermos ir para outros países europeus, aí sim internacionalizar outra vez em direção à Europa, Portugal é o país que tem maiores benefícios nisso. O Estado dá benefícios extremamente importantes, sob determinadas condições, naturalmente, mas para a empresa internacionalizar. O último aspecto também, Jarda, é que Portugal é um país... Portugal é um país, como é que quer dizer, insuspeito, é um país amigável quando vai a fazer o approach aos outros mercados. Tá? É diferente nós fazermos um approach ao mercado alemão através de uma sociedade existente em Portugal ou caindo de paraquedas diretamente do Brasil na Alemanha. Em França é igual, em Espanha também. Portanto, quando nós vamos abordar os outros mercados desde Portugal, nós somos, se me permitirem, uma ameaça menor para aquele mercado. Logo a entrada é mais fácil, não só a entrada, como também a busca de parceiros. Portanto, isto é a atratividade de Portugal. A isso juntamos naturalmente, então, no final, o idioma, que estamos todos tranquilos com o idioma, e as questões culturais, muito embora elas também tenham que ser trabalhadas. Não é? Porque, Pois, essa é uma questão que sempre devemos levar em conta quando a gente trata de internacionalização, que é a culturalidade, né? Essa parte cultural de como é que nós devemos proceder na casa do outro, principalmente quando a gente quer ir para a casa do outro, no caso de internacionalizar. Como é que você percebe hoje, Miguel, a relação ou a presença dos brasileiros e brasileiras aqui em Portugal e se essa forma de confluência cultural ela tem melhorado nos últimos anos? Porque não é porque a gente fala a mesma língua que nós somos iguais, ao contrário, não é? Então, não significa. E eu já vi muita gente perder dinheiro
por conta de não entender algumas nuances muito fortes da questão da cultura e do comportamento. Então, se me permitir, eu vou virar isso um pouco ao contrário e vou-vos falar, partilhar convosco uma experiência pessoal. Eu sou empresário no Brasil, na área dos resíduos, desde 2014. Fizemos agora 10 anos. E nessa área, nós, graças a Deus, somos líder de mercado. Mas quando fomos para o Brasil, nós abrasileiramos, se me permite a expressão. Nós entramos numa sociedade brasileira, para aumento de capital, o nosso CEO brasileiro, o CFO brasileiro, todo o staff. Portanto, nós fomos para o Brasil adaptando-nos e sujeitando-nos também. Não é só adaptar, mas é sujeitar também às regras brasileiras e como se faz no Brasil. A brasileirar é importante quando vou para o Brasil e a portuguesar também é importante quando se vem para Portugal. E o que é mais importante é as pessoas entenderem que tanto a brasileirar como a portuguesar não é perder a identidade, é adaptar. É adaptar. E nós evoluímos quando vamos para outras culturas e nos adaptamos a elas. Nós não somos inferiores às outras pessoas se fizermos o esforço de falar aquele idioma. Nós somos, se calhar, somos os mais evoluídos, temos capacidade para. Muitas pessoas dizem, não, eu vou para lá, vou-me sujeitar àquilo. Não, eu estou a evoluir a sujeitar. Não é? Quando vimos para cá, para Portugal, isto é fundamental. Porque se eu vier para Portugal e conseguir adaptar à forma de ser portuguesa, de preferência até por uma parceria, eu vou conseguir levar o meu negócio à frente sem passar, primeiro, pelo caminho das pedras que os outros já passaram, porque eles vão nos ensinar e já passaram por esse caminho, não é? E depois a integração vai ser mais fácil no mercado português, não é? E o mercado português tem a ver com cultura portuguesa também. Em todo o approach que nós fizemos, numa fazenda pública, numa segurança social, numa questão de recursos humanos, nas entrevistas, se nós tivermos, desculpem a expressão, um nativo local a tratar das coisas, ou formos pela linha de mindset do nativo, é mais fácil. Mas é inconfundivelmente mais fácil, com um resultado muito mais rápido. E o que é que o empresário pretende? Pretende efetivar o negócio. Pretende, muitas vezes, até resultado rápido, enfim. Às vezes a rapidez é inimiga da perfeição, porque eu opto sempre pela estratégia e não pela rapidez. Portanto, quando falo, o brasileiro pode vir para Portugal, o empresário brasileiro pode vir para Portugal e perder dinheiro porque investiu mal, pode. Mas julgo que há casos mais conhecidos portugueses que foram para o Brasil e dizem que fui para o Brasil perder dinheiro. Eu não fui. Eu fui para o Brasil, correu muito bem, sou muito feliz para o Brasil e recomendo muito irem para lá. Os que vêm para Portugal também recomendo, mas instruam-se, por favor, é questão de literacia comercial também. Vejam como é que são feitas as coisas, porque nós estamos cá para apoiar em tudo. Não é? Perfeito. E é isso mesmo. Miguel, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que o Miguel tem exatamente essa visão de lá e de cá, né? Que é muito importante e faz uma diferença muito grande. E assim, perceber também que o Brasil não somente vem para cá, o Brasil também recebe muitos portugueses que estão fazendo exatamente a partir de bons acompanhamentos, como o que Miguel faz, empresariais, né? Fazendo também grandes negócios. Hoje, lá no Brasil, nós temos grandes empresas portuguesas absolutamente já consolidadas, né, lá no mercado brasileiro. E o mesmo acontece para cá. E, Miguel, me diz aqui, por exemplo, as nossas embaixadoras e as mulheres que aqui estão, as empresárias, quais os produtos que você acredita que sejam os mais interessantes hoje aqui em Portugal e que há uma demanda para a Europa? Bom, é claro que, vamos lá ver, estamos a falar, tudo depende ao nível dos produtos ao nível do negócio que nós estamos a falar. Vamos lá ver. Ponto 1. Agro é muito importante. Agronegócio é fundamental. Como sabem, nós tínhamos uma relação muito forte e fornecimento muito forte da parte agro da própria Ucrânia. Nós tínhamos o motor da agricultura europeia, era a França, que pensava conseguir satisfazer a demanda da Europa, que realmente não consegue, e hoje em dia é um dos principais opositores
àquilo que eu mais defendo, que é o Acordo de Livre Comércio Europa-Mercosul. Ele tem de surgir para facilitar as relações comerciais a todos os níveis. Ele tem de surgir mesmo. Outro aspecto fundamental, e não sei, é um aspecto muito mais específico, mas acreditem que quem tiver questões direta e indiretamente ligadas à defesa no seu global, a defesa não é só munição e armamento. Tem muita coisa, tem tecnologia, tem vestuário, tem muita coisa ligada. Vai ser o futuro da Europa. Isso é uma grande infelicidade para nós. Não é? A Europa está numa situação muito delicada. A Europa tem que, efetivamente, tratar muito dessa sua proteção. E quando eu estive no fórum, aí no Brasil, em fevereiro, estivemos em São Paulo e fomos a São José dos Campos também, ver questões de evolução tecnológica. Tudo que tem a ver também com a evolução tecnológica, monitorização, questões de segurança, com os drones, tudo que seja tecnologia relacionada com proteção e com segurança é uma coisa fundamental. Mas então aqui estamos a falar a questões muito elevadas, são grandes negócios, não é? Agora, no geral, quando perguntam o que há receptividade aqui, muita coisa tem receptividade, Fijardo, desde que venha da forma correta e mereça um estudo prévio. E eu posso trazer uma garrafa de água, como posso trazer um celular, como posso trazer um automóvel, um avião. Eu tenho de entender aqui onde é que o meu produto tem receptividade no mercado, eu tenho que entender que é extremamente importante isso, se já existe no mercado, e onde é que o meu produto pode fazer a diferença nesse mercado. Porque se não fizer a diferença, não vamos ter espaço para ele. Não é? Portanto, vamos ver, e se eu entender que não há espaço para o meu produto, então eu vou buscar parcerias. E ver no que existe, como é que eu consigo trazer um plus em relação ao que existe. Isto é fundamental. Nós analisarmos o que é que já existe, quem trabalha na mesma área de negócio. Então, podemos falar de manicure, podemos falar de hotel, podemos falar o que nós quisermos. E dentro daqueles que existem, então fazer a seleção de um lado e do outro. Quem é concorrência e quem poderá ser parceria para nos ajudar a evoluir. Isto é um trabalho todo prévio que nós devemos fazer antes de colocar os nossos esforços, o nosso tempo e o nosso dinheiro a internacionalizar. Último ponto, que nunca ninguém fala nisso, é também entender o nosso produto, qual área geográfica em Portugal que ele encaixa melhor. Porque eu não posso chegar, pessoas que conhecem o que é que falam no Brasil, Rio e São Paulo. O Brasil tem tanto mais que isso, não é? Tem muito mais. Quem fala em Porto e Lisboa? Portugal é muito mais que isso. Tem outros locais para colocar o meu negócio. Outros locais que têm incentivos para colocar o meu negócio. Portanto, esse estudo prévio é fundamental para o negócio vingar em Portugal. Ou pelo menos para sabermos se vale a pena. Não é? E é interessante também a gente ver a importância de se ter uma boa assessoria nisso, não é? Porque quando se vai pensar em internacionalizar, e o nosso clube, o DNA dele é exatamente isso, nós trabalhamos o tempo todo a partir dessa visão da internacionalização para além da venda. Aqui nós criamos negócios, procuramos estabelecer negócios com estas parcerias no lugar onde nós vamos fazer o negócio, porque fica muito mais confortável e o risco provavelmente é menor. Quando nós temos na ponta onde nós queremos internacionalizar, pessoas que podem levar avante o que nós queremos em termos de internacionalização dos nossos produtos ou serviços. A Europa, claro, passa por o seu momento bastante desafiador, né? Nós estamos assistindo em loco, no nosso caso, as alterações que estão a ocorrer, né? Nós estamos assistindo, todos nós estamos sendo testemunhas oculares de uma situação bastante de reviravolta no mundo, né? E isso, por outro lado, abre um leque enorme de possibilidades. Eu vejo sempre as oportunidades que as crises trazem no seu bojo, não é? E aí nós temos essa possibilidade do acordo do Mercosul e União Europeia sair. Tanto mais que Portugal tem uma demanda tão grande de tanta coisa do Brasil. Nós importamos tudo. Quando nós falamos um aspecto, eu vou para um para depois saltar para o outro. Por favor, sem querer ferir qualquer organização, aquilo que seja, consultoria
de investimento em Portugal, internacionalização, venham buscá-la a Portugal. E eu vejo tanta entidade no Brasil, sem experiência em Portugal, a vender este conceito. Venha através de nós para Portugal, nós realizamos tudo, nós oferecemos um produto que nós temos, que é o 2030. O que é o 2030? É apoio do Estado para a empresa internacionalizar. E vendem 2030, fazem projetos de 10, 15 mil euros. O que não diz ao empresário brasileiro é que se ele tiver aprovado 1 milhão de euros para internacionalizar, ele tem que ter capital próprio de 30% ou 20%, por exemplo. Então, eu já vi muito empresário a fazer festa, eu consegui o apoio do Estado, fantástico, mas você tem os 200 mil euros ou 300, como que eu tenho que ter? Você tem que ter capital próprio. Ah, não sabia disso. Então, venham buscar assessoria localmente e se tiverem capacidade disso, que é muito agradável, venham cá a Portugal. Nós temos todo o apoio em nos colocar diretamente com as associações de empresários. Venham visitar empresas da vossa área para sentirem pessoalmente, sentir o pulso pessoalmente, a como poderá funcionar o vosso negócio em Portugal. Isto é fundamental, é fundamental. É fundamental mesmo, porque tem mesmo essa pesquisa, a Karine está falando aqui, a pesquisa de mercado realmente é crucial e de preferência feita por quem está no local, né? Então, assim, é claro que pronto, tem empresas extraordinárias que mantêm relação do Brasil com Portugal, mesmo tendo sede lá no Brasil, como aqui também de lá. O Miguel é prova disso, ele tem uma ampla experiência em empresas nesse sentido, né? E nós temos dentro do clube também muitas empresárias que fazem esse tipo de representação. A Camila, por acaso, também faz, né? Então, assim, é muito interessante que se tenha essa visão do estudo real do mercado. E entender que internacionalizar não é um passeio no parque, não é? Tem muito investimento, tem muita transpiração, tem muito aprendizado e é sempre uma incógnita. Então, procurar ter, se assegurar ao máximo de que a coisa possa dar certo é o melhor caminho. E aí, Miguel, apareceu aqui uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu quero ler aqui para você, é da nossa Vera Moreno, nossa jornalista. Quais os principais aspectos, eu adorei essa, merecem atenção para aportuguesarmos o nosso negócio? Vários, não é? Portanto, vamos depender qual tipo de negócio. Ponto 1. É como tudo. Ver, escutar e tentar aprender como se fazem as coisas à modinha portuguesa. Temos a moda brasileira e temos a moda portuguesa. A forma de fazer aqui em Portugal. Olha, um dos aspectos que eu acho extremamente importante para entrar na realidade portuguesa é entrarmos com low profile. Entrar low profile, ver, analisar, fazer pouco alarido, tentar buscar informação concreta. E há uma coisa que é extremamente importante, que é, quando nós dermos o nosso primeiro passo, que ele seja um passo assertivo e certo. Isso é muito importante. Portugal ainda é... eu sou alemão também, tá? Portanto, os alemães são assim, os alemães são mais ainda, mas Portugal ainda é aquele país em que tem esta regra que só há mesmo uma primeira oportunidade para criar uma boa impressão. Se nós entramos de uma postura, não digo arrogante, mas se entrarmos uma postura que não seja low profile, muito embora seja estruturada, fica muito... E se levarmos um comportamento que leva a um mal entendido qualquer, é muito difícil ir atrás, vai demorar tempo a recuperar a nossa posição ou recuperar a confiança. Isto é fundamental. O portuguesar é precisamente isso também. É vir com calma. Nós não somos mais fechados. Nós somos mais tranquilos em certas situações. Mostramos menos. Navegamos de uma forma mais tranquila. E é isso que é essencial também. E como disse, quando dermos o primeiro passo, quando lançarmos de uma forma estruturada, ou seja, toda esta questão prévia que eu referi, vamos atingir a maturidade, vamos ter as dores de crescimento, claro que temos que ter as dores de crescimento, vamos suportar elas e quando tivermos um ponto de maturidade, então nós impomos o nosso negócio e avançamos com o nosso negócio. A portuguesar é um bocado isso, e desculpe dizer isto, muitas vezes
por favor, tenham uma... No Brasil também existe isso, claro, mas em Portugal muito. À vontade não é à vontadinha. Muitas vezes, à vontade é à vontade. À vontadinha, o à vontadinha para o português é muito exagerado. Muito, 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 muito exagerado. Portanto, vamos ficar numa vontade tranquilo e depois não constituímos ameaça para nada e entramos bem no mercado. É muito boa, adoro quando você fala isso. Eu Ó, espero ter respondido. Se eu não respondi, perguntem para especificar, para entender. Tá? tá. Olha, gente, quem quiser perguntar, vamos já abrir para perguntar, para as perguntas. E eu vou só ainda provocar um pouquinho sobre a questão dos investimentos. Assim, nós sabemos o quanto também Portugal começa a perceber a, a forma de receber cada vez melhor os empresários e as empresárias que aqui chegam, né? De 10 anos para cá, muita coisa foi se adaptando aos novos tempos, né? Então, Portugal é sempre uma porta de entrada. Os portugueses não têm o mínimo problema de nós percebermos Portugal como essa porta de entrada, não é? E é uma porta de entrada realmente bem generosa. Agora, Miguel, quais são, além dos fundos 2030, quais são as outras formas que a empresária ou a empreendedora poderiam pleitear em termos de investimentos para alavancarem os seus negócios? Bom, o 2030 alavanca, quer dizer, o 2030 impulsiona para internacionalizar. Sem dúvida que o que nós temos de atrativo é o 2030. Ponto. Tá? Nós já tivemos outras questões que eram extremamente atraentes em termos tributários e que o governo anterior acabou com eles no final de 2023 e que realmente este conceito é muito conhecido para os brasileiros, que era o residente não habitual. Era uma coisa fantástica, permitia ter domiciliação em Portugal, permitia ter uma taxa de pagamento de IRS, Imposto sobre Rendimento Singular, uma taxa muito boa e permitia outra coisa que é extremamente importante. Permitia que quem residisse em Portugal e tivesse o estatuto de residente não habitual tivesse uma taxação zero na importação dos dividendos de sociedades que estivessem por aí fora. Portanto, dividendos, royalties e o que fosse. Isto era fundamental, isto trazer muitas pessoas para Portugal, instituíam-se cá, mantinham os negócios a girar que tinham, importavam os dividendos. Claro, tem que pagar imposto em algum sítio, não é? Pagavam IMOS, a importação dos dividendos não era taxada. Isso era fundamental. Mas hoje em dia, a forma mais atrativa é, sem dúvida, o 2030. É conseguir buscar o apoio à medida daquilo que nós necessitamos para a nossa empresa. Há um processo de candidatura, há um processo que tem que ser seguido, tem que ser aprovado. Os outros incentivos poderão existir a nível local. Não é? Então, aqui é muito importante também a questão da parte geográfica, porque existem vários municípios, não é? Prefeituras, que fazem de tudo para atrair o investimento estrangeiro. E quando nós estamos num município em que, por exemplo, queremos fazer uma fábrica, e o município dá a taxação especial, mais reduzida à empresa, que é de rama, mas também diz, venham para cá, porque eu vou ceder aquele terreno ali para fazer o galpão e vou ceder eles a vocês por 20 ou 30 anos em condições muito especiais, isso é um incentivo muito importante no projeto global, no orçamento do projeto global. Portanto, temos duas coisas. Ver quais incentivos a nível nacional que existem para eu internacionalizar e depois, em termos locais, onde é que eu vou situar, porque eu vou conjugar esses benefícios também. Porque Portugal tem uma questão que existirá no Brasil também, que é a coesão territorial. Nós queremos cada vez mais diminuir a diferença entre o interior, o nosso interior são 100 e tal quilómetros, tá? São rápido, tá? Mas chama-me interior, é para lá das montanhas. Mas zonas fantásticas, temos polos comerciais fantásticos, polos tecnológicos fantásticos, mas tem muito incentivo para ir para lá. Portanto, muitos empresários preferem ir para lá e depois têm de 45 minutos de distância, já chega no litoral, podem morar no litoral e todos os dias fazem. O que é que são 45 minutos? São 3, 4 quadras em São Paulo, no entanto.
Portanto, uma pessoa chega lá rápido, não é? Portanto, Entendi. isso são os aspectos que nós temos de incentivos. Depois, o benefício, a questão da banca, que também é importante, já me referir isso, cada vez mais existem, não vou fazer publicidade, mas cada vez mais existem entidades financeiras que já têm um pé de cada lado, tá? Que desde o Brasil já financiam as operações em Portugal e vice-versa. Elas são conhecidas e são sempre opções muito boas porque entendem o mindset brasileiro e o brasileiro pode vir para Portugal, mas pode alguém no Brasil, junto a essa instituição financeira, fazer o que entender, renegociar ou tratar de apoios financeiros. Ótimo. E, Miguel, me diz uma coisa: isso é só para a área de produtos ou também para a área de serviço? Desculpe, Ah, assim, essas vantagens é só para produtos físicos ou também para a área de serviço? Nós temos ela muita está. gente da área de serviço. Tudo Ah, bem, ela está definida. Vamos lá ver. Primeiro, nós temos de existir de uma forma estruturada em Portugal, tá? E são apoios a empresas. Né? isso. Agora, isto, como eu disse logo lá no início, o que é existir juridicamente em Portugal como uma empresa? Bom, eu, se tiver uma sociedade unipessoal, eu tenho pouco custo. Primeiro, o capital social pode ser 1 euro, 50 euros, 20 euros, 100 euros, 500. Mas, portanto, eu posso ter um capital social reduzido, tenho sociedade de uma só pessoa, tenho custos diminutos e eu posso ir buscar os apoios. Tá? Uma coisa que eu acho que está relacionado com essa pergunta é o seguinte: estes 2030 vão financiar determinadas áreas onde existe alguma carência ou existe necessidade de serem desenvolvidas. Tá? Por exemplo, vamos outra vez à localização geográfica do nosso negócio. Eu, se for para uma zona interior, vou conseguir de forma mais fácil o apoio do que se estiver em Lisboa ou no Porto. Aliás, pode ser que em Lisboa ou no Porto, aquela minha área de negócio já esteja tapada, já não haja mais apoio para aquilo. Portanto, daí irmos buscar zonas em que o 2030 vai incidir também sobre áreas de comércio, áreas de intervenção. Né? Pode haver apoio para uma área e não haver para a outra. E tudo isso entra outra vez naquilo que eu referi. Vamos fazer, por favor, o trabalho de casa prévio, o estudo prévio, para ver quais apoios existem para aquela área de negócio. E onde é que eu vou querer ficar? Tudo isso está precisamente na consultoria prévia. Ok. Além de Portugal, quais os outros países que Miguel acha interessante que nós olhemos? Bom, eu defendo muito a Alemanha. Pessoas pensam muito em Espanha. Temos uma posição extremamente caros. Olha, eu vou dizer um país que para mim é muito complexo e muito burocrático, que é a França. É complexo. A Alemanha tem uma grande comunidade brasileira. Né? A Alemanha recebe bem. Os alemães não são aquilo. Os alemães recebem bem as pessoas. Estão habituados desde sempre a trabalhar com várias nacionalidades, com várias etnias também. E Espanha é aquela. É um Portugal caro, muito mais caro para incrementar o negócio. Não é? Por exemplo, Portugal, na perspectiva de outros países europeus, quando vem para Portugal, também tem muitas vezes um estigma que é as pessoas vão colocar uma marca Ibéria. Então vão para a Espanha e pensam que vêm para Portugal. E não, e as realidades são diferentes. Portanto, a Alemanha é interessante, é muito seguro, não é barato, mas é seguro. Mas, desculpem, sublinhar outra vez, está-me a perguntar que alternativas há. Nós estamos a falar da melhor, que é Portugal. E no final do Concordamos, dia. Miguel. Como? Concordamos plenamente com isso. Não é isso, no final do dia, repara, uma pessoa vai pedir um estudo. Eu faço o estudo que entenderem. Mas eu vou dizer, mas você vai estar a gastar dinheiro. Porque o que eu estou a dizer aqui é Portugal, não vale a pena. Vai estar a gastar dinheiro. Portanto, não vale a pena. Eu faço. Como pedirem, eu faço. Mas apostem aqui. Porque chegam aos outros países desde cá para lá rápido. Sem dúvida. Maravilha. Meninas queridas, alguém quer fazer uma pergunta? Já estamos. Temos 4 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta? Quem está de mão levantada que eu não estou vendo? Elas estão tímidas hoje. As nossas empresárias estão tímidas, que você respondeu tudo. Ninguém tem dúvidas?
Se quiserem, depois podem Peraí, enviar um mail que eu respondo. Podem levantar a mão, quem tiver é, dúvida. Miguel, muito obrigada. Meu nome é Ana Rocha, desculpa que está aqui, é o nome da escola para onde eu dou aula. Uma pergunta que eu tenho, que eu não sei se nem se faz algum sentido, é o fato de ter cidadania portuguesa faz alguma diferença na internacionalização, nas negociações, em termos é, de uma marcação de reunião e dizer, apesar de eu falar português do Brasil, né? Eu, por exemplo, tenho cidadania portuguesa. Não sei se isso faz alguma diferença tanto em termos práticos quanto em termos culturais, em termos de aceite, né? Eu tenho que escrever de uma forma muito direta. Repare, o que é o brasileiro com cidadania portuguesa? É metade da fila de embarque para o avião, para o Rio ou para São Paulo. É todo mundo a falar brasileiro com passaporte português. Não é? Portanto, é muito. E é ótimo, isso é fantástico. Agora, vamos lá ver. Ponto 1. Se estivermos a falar de questões relacionadas com sociedades, isso é indiferente porque a sociedade é que vai ser portuguesa, não só ser portuguesa ou brasileiro, vamos olhar para a sociedade. Depois, há uma coisa que é inconfundível, sendo muito, muito prático. Eu posso ter aqui no meu bolso um passaporte brasileiro, mas quando eu for na repartição brasileira, eu vou estar a falar português. Portanto, vão olhar para mim, o passaporte não vai ocultar a minha nacionalidade. Portanto, e é muito importante em tudo, aquele approach, se for feito, está cá, tenho um passaporte português, vou tratar das minhas questões à segurança social, ou o que for, eu vou ser tido como um brasileiro. O passaporte português não vai trazer vantagem nisso. Né? É fantástico o passaporte português, hoje em dia, realmente, que vai permitir aquilo que é fundamental, que é a residência cá, sem qualquer tipo de problema. Temos a nacionalidade. Vai permitir irmos por todos os países da Europa e ser europeus. Vai permitir também, eventualmente, passaporte de segurança social, tem uma coisa que não sei se tem, que é o cartão europeu da segurança social, que é fundamental. Eu vou a qualquer país da Europa e tenho assistência médica fantástica como cidadão local. Tudo isso é muito importante. Né? Passaporte português, eu não sei qual a cotação dele atualmente, mesmo no mercado negro eu sei que é muito cotado o passaporte português, mas em relação à área comercial o que vai interessar é a empresa. Né? Muito obrigada. Eu Muito espero ter obrigada. esclarecido, mas Não, muito obrigada. Não, faz todo sentido. Mesma coisa aqui no Canadá. Eu tenho passaporte canadense também, mas eu sou brasileiro. Então, não estou pois nem é. aí para o fato de eu ser canadense. Não faz nenhuma diferença. Obrigado. pronto. Alguém mais? Temos uma pergunta no chat, Rijarda. Aqui, cadê? Vou ver agora. Cadê? Deixa eu ver de Da quem é. Renata, da Renata. Renata. Qual a região de Portugal tem demandas de negócios em todas as áreas? Áreas de maior crescimento e, consequentemente, maior mercado. Em todas as áreas. Qual a região de Portugal tem demandas de negócios em todas as áreas? Enfim, a pergunta é um pouco essa. E quais são as áreas de maior crescimento e, consequentemente, maior mercado? É isso, Rê? Essa é a pergunta que você está a fazer? Gostaria de... Oi, desculpa, é que eu estou num evento, aí eu saí para fazer a pergunta, desculpa, mas eu estou prestando atenção aqui. É uma área de mais crescimento, de mais possibilidade de um mercado mais pouco explorado para que o negócio, né, seja uma novidade, né, na área de serviços, enfim, uma região que tenha mais demandas, né, de produtos e de serviços que ainda não está tão explorada assim. Acho que ficou um pouquinho mais claro. A área vamos lá ver. Uma área importante que tem receptividade em todas as zonas, e acho que é uma área efetivamente a ser desenvolvida sempre, mas e os brasileiros são maravilhosos, ponto. Eu, quando estive no Senai em São Paulo e estive em São José dos Campos, eu perguntei na área de evolução tecnológica o que é que estão a buscar em Portugal. Eles responderam de uma forma, estamos a buscar a Europa. Entendi. Vocês são fantásticos nisso. Portanto, a área das tecnologias
é uma área muito interessante em todo o lado, com grande receptividade. Agora, consoante a área, quer dizer, nós temos áreas em Portugal que estão muito subdesenvolvidas. Eu entendo que, por exemplo, a todas as áreas, lá está, como eu referi lá atrás, a questão de tecnologias do agro, formas de trabalhar do agro. Nós temos uma zona em Portugal que fica ali entre Lisboa e o Algarve, mesmo o Ribatejo, Alentejo e tudo, e é uma zona que necessita de muita tecnologia para o agro também. É uma zona boa, mas é uma zona que tem muita carência nesse sentido. E depois temos outras zonas que têm carência de tudo, não é? Nós não somos o país mais rico da Europa e temos zonas que têm carências a vários níveis. Agora, é um bocado, permita-me, não é fugir à resposta, mas é dizer concretamente qual a área que tem, e então nós colocamos onde entendemos que ela tem mais carência para vingar. Se perguntarem também, em termos gerais de Portugal, o que é que Portugal tem para oferecer ao mundo, eu não acho que se tem que apostar, é precisamente nos serviços. Não é? Nós não somos produtores de muita coisa em especial. Claro, temos vinhos, temos isto tudo, mas nós somos muito produtores de serviço e produtores de mão de mesmo ativos muito qualificados em termos de tecnologias. Isso é fundamental. Nós somos muito, muito bons nisso. Portanto, mais uma vez, consoante a zona, se vamos para o Porto e Lisboa, tudo está evoluído, tudo existe, não é? Consoante a zona e mais também a área que se dedique mais a essa zona, se formos no litoral, se formos no interior, vai alterar completamente a receptividade do negócio ou aquilo que eles necessitam para evoluir. Para concluir, e é um assunto muito delicado hoje em dia em Portugal e está em todos os jornais, até aparece no rodapé aí da Globo News também, que é a questão da imigração. Não venham criticar a imigração, porque nós temos muita necessidade de mão de obra. Muita necessidade de mão de obra. Portugal, sem a mão de obra que vem de fora, não satisfazemos 60% da demanda que temos. Não é? Portanto, em todo lado necessitamos muita coisa e muita mão de obra. Claro, especializada melhor, mas especializada também não tem que ser especializada ao mais alto nível, porque a parte dos ofícios é uma parte que nós não temos em Portugal. Não é? É fundamental essa parte também. Portanto, quem vier com uma parte do ofício, o eletricista, o que vai reparar o problema da água em casa, tudo isso é muito importante. Ou uma área que também, que hoje em dia existe, que é fundamental e está muito carente em Portugal, é também a área da assistência para a terceira idade, de assistência qualificada, tá? Porque todo mundo sabe tomar conta da pessoa idosa, todo mundo já soube uma coisa de geriatria, mas quando chega o momento nem sabe como pegar na pessoa idosa ou não sabe como apoiar a sua pessoa idosa na sua higiene pessoal. Mas se houver mão de obra qualificada nisso, tem muita receptividade. Os velhinhos em Portugal têm muita carência, tá? De alguém que tome conta deles também. E é um Na serviço Europa, né, Miguel? Isso na Europa, de modo geral, mas é um serviço bem pago. é É bem um pago, serviço claro, bem bem, pago. Aí, bem, uma ideia de empresa, gente, fazer aí uma grande, não é? Abrir aí uma. não, e as empresas existem, mas só que hoje em dia é uma coisa que eu trato da minha mãe, tem 90 anos, tem lá sempre a pessoa também em casa, também durante o dia e à noite, mas tem empresa, mas também é preciso ter uma empresa que pague condignamente às pessoas que vão tomar conta dos velhinhos. Porque hoje em dia, e Rijarda sabe isso, tem as pessoas a recibo verde, portanto, há tudo que a recibo verde pagam muito imposto, muita segurança social, não é? Portanto, é preciso tratar bem também dos nossos recursos humanos, porque senão temos Não eles dá. pouco tempo. Mas essa área é muito importante. Mas é uma área de serviços aqui, e assim, eu puxei essa ideia do serviço porque nós majoritariamente somos da área de serviços, nós aqui do clube, não é? E é uma área que às vezes a gente não imagina o quanto nós poderíamos fazer de uma forma absolutamente correta, e eu falo essa coisa mesmo de abrir, e não tanto para a terceira idade, como, por exemplo, saúde da mulher. Aqui tem tantas áreas, mesmo a parte de educação, Aninha, que a gente está fazendo, não é à toa, de treinamentos mais direcionados
ao momento que nós estamos a viver, não é? Então, assim, há uma boa expectativa em termos de área de serviço. Então, assim, fica aí a dica para que nós pensemos em organizar parcerias nesse sentido. Ano que vem, o nosso Conex, hoje eu vi uma parte do escritório do Miguel, já peguei um pedaço lá dele, a gente fazer alguns encontros, mas nós vamos fazer o ano que vem o nosso Conex aqui, que a gente consiga até lá estruturar parcerias, encontros entre nós, e podemos ver até com o Miguel, para a gente pensar em construir coisas, empresas, empreendimentos, negócios, não é, que façam sentido para nós, da área de serviço. Então, Já, e uma coisa, desculpe só complementar para concluir, que é muito importante. Não acreditem quando se diz que quem vem de fora vem fazer o serviço que o português não quer fazer. Não, nós não temos português para fazer, não chegamos para os. Portanto, as pessoas quando vêm e têm colocação, não é porque o português não quer fazer, é porque não temos português para fazer. Portanto, é essa a carência que nós temos e o quão é importante a vinda de pessoas de uma forma regulamentada. Treinada, regulamentada e treinadas, não é? Porque até por conta dessa imigração apareceu muita gente, não somente brasileira aí nesse caso, é até o menor número, muito pouco preparadas, né? Tanto que agora ocasionou essa leva de convite para que muitos desses imigrantes que não são ilegais, gente, não existe legal e ilegal nesse caso, que não estão com documentação, saírem de Portugal. Porque eu diria que a gente tem, pelo nosso perfil de mulheres 40 a mais, já com poder de decisão, com poder de compra, como nós somos, nós temos condições de criar muitos negócios para o mundo a partir de Portugal. Portugal é, de fato, um país muitíssimo interessante, né, e que recebe muito bem. Diga, Miguel. E não é o pânico que agora está a gerar em muita comunidade brasileira o que é que vai acontecer. Primeiro, temos que entender e com calma, não é? Com estratégia. Estamos a incidir muito sobre as redes de imigração ilegal que trazem, essencialmente, pessoas do Oriente e paquistaneses. Eu não sei qual a percentagem das pessoas que agora vão ser expulsas que serão brasileiras. Eu acho que é diminuta. Estamos a falar de outro tipo de pessoas. Portanto, não vamos entrar em... 2,5% dos 4 são pouco, 400 e poucas pessoas. É muito pouco, muito pouco. Portanto, calma, deixar a limitação andar, ter confiança nas instituições e, mais uma vez, e ter uma assessoria correta mesmo no instruir testes de área. Esse é o segredo, Zé. E que aqui a gente fica muito à vontade, porque nós temos esse perfil. Né? Não é que... Pronto. O nosso perfil é um perfil de não fazer as coisas de forma atabalhoada. Pronto. Diga, querida Karina. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu já queria ter feito a pergunta, mas não encontrava a mãozinha, depois lá consegui. Primeiro quero agradecer este espaço que vocês estão a promover, é maravilhoso. Eu já tive contacto com muitas de vocês no presencial mesmo. Agradecer ao Miguel. Eu sou portuguesa em São Paulo e, no caso, eu vou trazer uma pergunta que eu acho que pode também ser interessante para o grupo, mas vista de um outro ponto de vista. Aqui pensando na internacionalização dos negócios, mas no ponto de vista de quem já está aqui, seja brasileiro ou português. Se hoje Portugal tem algum tipo de incentivo governamental que nos apoie nas importações, porque como o Miguel disse muito bem, Portugal produz muito produto nessa questão mais artesanal, trazendo a artesanalidade, os vinhos e outros complementos que são muito valorizados aqui no Brasil. E eu, com o meu negócio em pesquisa de mercado, também estou com um pezinho nos dois lados, enquanto investidor, interesso-me no futuro, possivelmente, ter algum negócio vinculado nesse aspecto. Então, acho que também pode ser interessante aqui para as minhas colegas e companheiras entender essa dinâmica. Mas está-me a referir no incentivo para a importação?
No caso, Em- seria exportar de Portugal para cá, de importarmos desde o Brasil os produtos portugueses. Se hoje o nosso governo português dá algum apoio em termos de informação ou de capacitação para incentivar a exportação de Portugal para outros países, por Eles exemplo. dão, eles dão e estão devidamente organizados. Nós todos conhecemos o conceito da ICEP, Vai está, ser. está muito bem organizada e até o próprio trabalho das câmaras de comércio, Portugal-Brasil, Portugal qualquer coisa, digamos assim. Porquê? Porque, por exemplo, aqui na questão da AEP, a Associação dos Empresários Portugueses, existe um departamento só que gera as câmaras portuguesas da diáspora. As câmaras portuguesas da diáspora são brutais, são muito, muito fortes. Aí no Brasil, de referência, tem naturalmente a de São Paulo, tem a do Rio, que é Fiusa, tem de São Paulo a Karen de Vilela, tem depois a de Minas também muito forte. Tem essas câmaras que é fantástico e tem toda a informação. Mas a melhor informação que existe sobre essas condições, e continuo a dizer, é também a relação direta entre os empresários. Eu depois vou entender como é que exporto para lá, como é que faço. Mas a relação direta entre os empresários é fundamental. Os produtos, as modalidades, os incentivos que existem para isso, a ICEP tem tudo, tá? Tem tudo na parte teórica e faz um trabalho maravilhoso. Temos agentes da ICEP fantásticos aí, não é? E eu, por exemplo, eu digo uma coisa, quando nós exportamos as nossas máquinas, nossos produtos são containers com tecnologias, sem tecnologia, portanto, o produto é um container que é colocado no final do lixão. É complexo a exportação, é complexo os problemas que existem para reduzir as taxas e os impostos de escada ao Brasil, portanto, que é o radar, aquelas coisas todas, mas mais uma vez aí, nem tento saber como funciona. Nem os CFOs sabem como é que funciona. Temos uma empresa especializada em São Paulo que trata disso tudo. Nem vamos tentar entender. Eu sei como é que ele põe, como é que vai otimizar os custos da exportação, não é? E fazemos. Mas só para concluir também. Também existe uma coisa que é uma falta de reciprocidade entre o empresário português no Brasil e o empresário brasileiro em Portugal. É que o empresário brasileiro em Portugal tem direito a tudo, graças a Deus. O nível conta bancária, é fácil ter cá isso. E eu tenho que passar o caminho das pedras todo, ir e voltar, para ter uma conta bancária no Brasil. É de loucos. Eu, para ter o CPF, lá consigo. Eu consegui mais fácil, foi a assinatura reconhecida no cartório. Tenho lá, fiquei todo contente. Agora, ter um CPF, ter uma conta bancária no Brasil, mesmo que seja como não residente, é muito complicado. E o que é que o empresário vou fazer aos meus dividendos? Eu gostava de ter aí. Quanto é que está hoje a taxa? 25%. Eu sei que é em real, mas está a 25%. Eu deixava o dinheiro, não vou trazer para cá. Ou invisto numa coisa qualquer. Portanto, isto tem que ser desbloqueado. Eu falei nisso no fórum. A reciprocidade para o empresário português ter mais oportunidades no Brasil, não é? Mas é complexo. Mas ainda bem que os empresários brasileiros aqui têm o que quiserem. Fico muito feliz com isso. Mas é importante também levantar esses pontos, porque eu senti o que o Miguel disse, senti mesmo em primeira pessoa. Pois é, um calvário, não é? Carregamos a cruz por aí fora, é muito complexo. Olha, aí a sugestão é fazer isso que o Miguel falou muito bem, não é? É ter exatamente uma parceria em loco, não é? Que possa resolver isso daí. E vamos apostar nesse nosso fórum que dessa vez tivemos aí, agora em fevereiro, né? Eu estive lá também, Miguel. Fantástico. Foi muito bom e pela primeira vez, Miguel, eu senti uma certa consistência. Não é? Saiu-se muito do blá, 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 não é? Vamos ver se funciona. Mas eu vou apostar que sim, não é? E que as nossas relações, de fato, saiam do papel e passem à prática, não é? Então, gente, olha, Miguel, quero agradecer, te dar um abraço de coração Eu é que agradeço, foi pela um sua prazer. disponibilidade, não é? De O estar aqui tempo conosco. voou, não é? Eu nem vi a hora passar. A conversa sempre flui bem. Claro. E agradeço mesmo a você e agradeço a todas as nossas maravilhosas que ficaram aqui, firme e forte nessa troca. E acontece isso uma vez por mês, sempre na primeira quarta-feira do mês. Isso já se vão lá 5 anos ininterruptos, a não ser no mês do nosso congresso, não é? Que nós nos encontramos uma vez por mês exatamente para trazer esses assuntos. Ricardo, um pequeno pormenor
para outra conversa. Nunca esqueçam, quando pensam em Portugal e para a Europa, que nós estamos sujeitos às diretivas da União Europeia. Temos que saber quais são as regras que a União Europeia põe para o produto que queremos pôr aqui. Mas isso é outra conversa. Nós não somos autónomos, tá? Temos a União Com Europeia certeza, olhando para nós. conversa que nós vamos tê-la, né? E assim, tem mesmo essas consultorias, como o Miguel tem escritórios, né? Tem a Karine, tem outras pessoas que podem também resolver isso. A gente não tem que saber tudo, é até bom que a gente não saiba que a gente tem, né? Já não temos mais 18 anos para ficar com muito espaço. Tem que dar uns resets assim muitas vezes. Então é melhor que tenham profissionais que cuidem. Eu sou muito favorável que a gente cada um no seu quadrado, né? Então, assim, que a gente conheça, mas que a gente tenha gente que resolva isso para nós. Então, mais uma vez, muito obrigada. E agora nós vamos entrar numa parte, Miguel, que é do nosso network. Nós vamos dividir, então, as salas, a nossa querida Nathalie, vai abrir 4 salas e nós vamos ali, nesse momento, aproveitando essa conversa que nós tivemos agora com o Miguel, para ver de que modo nós vamos colocar isso em prática. Gente, tem muito espaço, fronteiras, nós temos a possibilidade de não fazê-las reféns dos nossos negócios, né? Então, vamos abrir, Nath, Sim. e vamos abrir as salas, e aí vamos ficar 20 minutinhos, porque nós aproveitamos o máximo, usamos muito o Miguel hoje, né? E vamos ficar uns 20 minutinhos assim, conversando, sempre com essa visão de parceria, de relacionamento para negócios. Muitíssimo obrigada para vocês todas. Obrigada.